graça e a paz. Deus esteja abençoando a cada um daqueles que estão conosco. Eu quero me apresentar. Eu sou a apóstola Geisa e eu estarei aqui com vocês neste curso de liderança. E nós teremos alguns assuntos que são extremamente importantes para a nossa caminhada cristã. Nós estaremos aqui com 3 matérias, a matéria de batalha espiritual, de libertação e também de cura interior. E nós vamos então trazer o entendimento porque existem muitas ideias e muitas confusões nesta área de batalha espiritual. Então, começando, o que é a batalha espiritual? Na verdade, a batalha espiritual é um conflito. É um tipo de guerra que todos os servos de Deus, todos aqueles que já nasceram de novo, eles enfrentam e terão que enfrentar em toda a sua vida depois da sua conversão. E esta batalha será contra as trevas. Os detalhes desta batalha espiritual nos são revelados na palavra, nas escrituras. E nós temos inúmeros profetas, reis e assim por diante, servos de Cristo, que enfrentaram batalhas espirituais. E nós vamos estar trazendo aqui um pouco do embasamento bíblico desta área de batalha espiritual, como também iremos trazer algumas histórias bíblicas, e nessas histórias bíblicas nós estaremos trazendo aquilo que está por trás dessas histórias. Bem, no Velho Testamento nós vemos histórias aonde nós vemos as trevas agindo e desejando atingir, de qualquer forma, o homem. E o objetivo é destruir o propósito de Deus e atingir a raça humana. Mas, uma coisa que é muito interessante é que no Novo Testamento, nós encontramos muitos textos que tratam com muito maior profundidade e também de uma forma prática, objetiva e direta sobre a realidade da batalha espiritual. Jesus alertou que precisamos estar em alertos espiritualmente para cedermos à tentação. Isto nós precisamos de ter entendimento. Vamos compreender um pouco a respeito do que Jesus falou. A palavra de Deus em Mateus 26, no versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Marcos 13:33 diz assim: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O que Jesus está trazendo? Um ensinamento de que nós precisamos estar alertos, vigilantes e em oração constantemente, porque nós temos um adversário. Paulo também disse que Satanás é um inimigo perigoso, que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E isso está em 1 Pedro 5, 8 e 9. Ele diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Todos aqueles que são fiéis
terão que passar por o quê? Perseguição. Amém? E nós sabemos que teremos ataques do adversário e teremos que vigiar. Bem, Paulo também escreve sobre a batalha espiritual. E ele até usa termos que nós temos que entender que são militares para se referir aos crentes que enfrentam guerra nesta terra. Em 1 Coríntios 16, no versículo 13, diz: vigiai, estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente, sede fortes. Em 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz: esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Então é muito importante nós estarmos alertas nessa batalha espiritual. Eu quero trazer o entendimento que no final, Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Isso significa que ele trata a vida espiritual como uma batalha, como uma guerra, porque na verdade é uma guerra espiritual contra os príncipes e os dominadores deste mundo. Então nós vamos ouvir rapidamente algumas coisas que nós precisamos entender. Existe muita confusão no meio da batalha espiritual, além de ter muitos servos fiéis. E existem alguns erros na batalha espiritual. E eu tenho que entender que existem grupos cristãos, pessoas evangélicas cristãs, que subestimam a realidade da batalha. Esses pensam, como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas, ou também um conto popular. Eu ouvi uma vez a conversa de uma pessoa que não entende nada sobre esta área, que ela disse: se eu não atacar o diabo, ele não vai me atacar. Então, eu prefiro viver a minha vida bem e eu não vou mexer com o diabo. Mas isso não é bíblico. Por quê? Porque se você se converte, automaticamente você entra nessa guerra espiritual e não existe como você vencer essa batalha se você não enfrentá-la. Amém? Então, mas aí vamos entender, existem outros tipos de grupos evangélicos, cristãos, que exageram, supervalorizam a ideia da batalha espiritual e, em vez de colocar no lugar, colocam o diabo num pedestal, ou num grau de importância maior do que até ele é. Pode dizer que, sem compreensão, colocam o diabo como culpa de todas as coisas e não sabem que muitas das atitudes do diabo e das autoridades e do direito legal do diabo dependem da gente, do ser humano, do homem. Então, estes grupos muitas vezes enxergam o diabo até como um deus do mal, que possuem autonomia em suas ações, mas isso você tem que entender, não é um conceito bíblico. Satanás e seus demônios ocupam de fazer oposição a quê? Qual é o objetivo dele? Oposição a Cristo e a igreja, a você e a mim, a todos nós que conhecemos a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. O desejo deles
é destruir a obra de Deus nesta terra. Satanás age de forma organizada e estratégica. Sabe, ele não é burro. Ele sabe muito bem aquilo que ele faz, né? E ele na nossa vida, ele cria circunstâncias e situações e ele coloca e promove armadilhas para que nós possamos cair e sermos seduzidos debaixo das fortalezas e das fraquezas que temos em nossa própria vida, porque todos nós temos as nossas falhas, né? E ele vai sempre ocupar essa posição, essa oposição às nossas vidas. E essas armas, essa forma estratégica, ele cria dentro daquilo que nós temos de falhas. Então, segundo a palavra de Deus, Satanás promove astutas ciladas e ele também lança dardos. Em Efésios 6:11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Em Efésios 6:16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, eles têm métodos preparados, arquitetados, definidos para empreender o quê? Um contra-ataque, atacar o povo de Deus e a vida individual de cada pessoa. Na verdade, ele não faz ataque desordenado e sem sentido. Possui um alvo bem estabelecido. A palavra de Deus diz que o Senhor triunfou e despojou os principados na cruz. Em Colossenses 2:15 diz: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles ele triunfou na cruz. Jesus pagou o preço. Jesus venceu a morte. Jesus fez aquilo que era necessário para que cada um pudéssemos alcançar a vitória, porque o homem não teria capacidade de tomar a sua própria decisão. O homem, ele precisa de posicionar, resistir, perseverar, vigiar, manter-se fiel e firme nas palavras, nas promessas e na vida cristã. Então, o que é necessário? Que você, como cidadão do reino, saiba quem você é. E diante de todas as investidas de Satanás, você tome sua posição e resista firmemente para combater tudo o que Satanás se levantar contra você. Em 1 Coríntios 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele foi vitorioso. Ele revestiu de forças e libertou da boca do leão. Livrou de toda a obra maligna. Então nós temos que ter esse entendimento na vida cristã para nós vencermos as batalhas. Paulo, ele foi vitorioso e ele se diz como guerreiro. E ele fala dessa guerra o tempo todo. E ele também se revestiu de forças espirituais. Em 2 Timóteo 4, versículo 17 e 18, diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação. E a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. A Bíblia diz que Jesus é o leão, o Senhor é o leão da tribo de Judá. Mas Satanás, ele é aquele que anda ao derredor, bramando como leão. Ele se faz de leão, mas ele não é, porque ele é Satanás e é o enganador. Quem é o leão é Cristo Jesus. No versículo 18 diz:
e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém e amém. Então, nós temos que entender que o Senhor, através das estratégias espirituais, nós vamos vencer e nós seremos livres de todo o mal. Em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5 diz assim: porque, embora nós andamos na carne, nós estamos na natureza física, nós estamos nessa dimensão do natural, nós não militamos segundo a carne, porque nós temos um outro corpo, o corpo espiritual. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, destruir as fortalezas. Eu preciso agora, em nome de Jesus, de tomar uma decisão. Amém? E eu preciso de enfrentar todas as batalhas que eu vou ter que passar. E eu vou demolir, destruir. Fortalezas fortalezas são construídas com o objetivo de ter autoridade sobre a minha vida, né? Então, no versículo 5 diz assim: derribando os raciocínios. Por que eu tenho que derribar os raciocínios? A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, os raciocínios humanos, os conceitos que são mundanos, os valores da nossa cultura, até os valores da nossa família, que não são de acordo com os princípios de Deus, precisam ser desfeitos. Então, vamos ter entendimento. No versículo 5 então diz: derribando raciocínios e todo baluarte que se erga contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo isso estou falando é de batalha espiritual. Seria impossível falar disso sem nós termos esse entendimento. Amém? Então, nós vamos trazer agora, em nome de Jesus, algumas coisas que falam sobre batalha espiritual na Bíblia. Amém? Então vamos. Vamos começar a analisar as histórias bíblicas e histórias da Bíblia e começarmos a ver o que está detrás de determinadas situações. Vamos iniciar. Quando começou a queda do homem, o homem vivia feliz e completo. Satanás tentou a mulher. Aqui iniciou uma grande guerra. A guerra iniciou ali no Jardim do Éden. A primeira batalha foi esta. Satanás tentou Eva, criou, ali ele questiona. Ele criou uma dúvida sobre o que Deus disse. E a mulher aceitou a conversa e conversou com Satanás. E ele então provocou, tentou a mulher. E o que aconteceu? A mulher mentiu. Ela já iniciou o seu pecado no momento que ela ouviu a Satanás, mudou a verdade de Deus, porque Deus disse que se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a mulher aumentou e diz: e se eu tocar? Deus diz que eu não posso tocar. A palavra de Deus não diz que não poderia tocar, diz que não poderia comer. E ela já aumentou, ela usou a mentira. Naquele momento, ela ficou aprisionada. E ali, este aprisionamento a convenceu de que Deus era mau. E aí, o diabo então, negou a verdade, e a verdade virou mentira, e a mentira virou verdade. Então a mulher comeu do fruto
e deu ao homem que estava do seu lado, porque o homem poderia estar vigiando a mulher, mas o homem estava ali vendo a mulher, deixando a mulher, e ele autorizou a mulher comer. Né? A palavra de Deus diz que o fruto que não poderia se comer era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora nós vamos mudar. O dilúvio. A terra se corrompeu. Amém? A terra se corrompeu. O dilúvio já foi o juízo de Deus sobre o homem. A terra estava tão corrompida que foi necessário limpar a terra e destruir tudo. Bem, a terra se corrompeu e o dilúvio foi o juízo de Deus. Aí nós vamos ver o que aconteceu. Noé enfrentou uma grande guerra espiritual ao sair da arca. Depois que as águas do dilúvio baixaram, Noé foi, edificou um altar ao Senhor, tomou todo animal limpo, toda ave limpa e ofereceu holocaustos ao Senhor. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Amém? Mas aí nós vamos ter o entendimento o seguinte. Vamos pedir a Deus que Deus nos revele através de todas as histórias bíblicas o que está por trás das histórias, como que foi a batalha espiritual em cada uma das histórias. E nós estaremos mostrando aqui algumas coisas para nos auxiliar na hora que nós estivermos lendo a palavra, as escrituras. Nós vamos fazer uma boa pergunta. O que está por detrás desta história? Aqui fala a Torre de Babel foi um juízo de Deus. Também a história de Sodoma e Gomorra também foi um juízo de Deus. E nós vamos entender, na Torre de Babel e em Sodoma e Gomorra, houve muita batalha espiritual. O homem, ele poderia ter tomado outro caminho, mas o homem pecou, desobedeceu, pecou, criou iniquidade. E aí, por causa disso, ele ficou do lado do diabo. Deus, ele tem um limite. Ele deixa o pecado acontecer, ele dá o livre-arbítrio, mas quando passa da conta, quando extrapola, Deus manda o seu juízo. E o homem, então, pecou e desobedeceu. Ele se corrompeu a ponto de não ter mais volta. Se tornaram até, eu falo como aqueles que pecaram, como demônios materializados e não poderiam mais se arrepender. E Deus só tinha uma solução: de destruir o homem. Amém? Agora nós vamos falar de uma outra história. Nós vamos falar sobre José. Eu estou dando alguns exemplos bíblicos para nós termos entendimento de que existe uma batalha espiritual em cada uma das situações que aconteceram na Bíblia. E também haverá uma luta e uma batalha espiritual sobre as nossas próprias vidas também. E nós temos que discernir e entender o que está por detrás para ter uma vida abençoada. José libertou o povo de Israel. Amém? Mas José enfrentou em toda a sua vida uma guerra enorme. Ele enfrentou ciúmes, traição, ele foi vendido como escravo, ele enfrentou a sedução, ele enfrentou a prisão, ele enfrentou a acusação, a mentira, a perseguição, a solidão, a traição dos seus irmãos, a traição de tantas vezes, de inúmeras vezes, porque aí ele teve a separação de sua família, isso doeu na sua alma, e ele teve que passar por lutas emocionais, e ele então enfrentou todas essas coisas. Mas José viveu a obediência, viveu a fidelidade, ele teve amor e perdão apesar de tudo. Então, por causa da sua atitude diante das batalhas que ele enfrentou, ele venceu e ele conquistou o seu lugar. Em todas as situações, José não autorizou a entrada do mal no seu coração.
porque nós podemos passar por todos os tipos de batalhas e de dificuldades na nossa vida. Mas a diferença é como que eu enfrento essas batalhas. Eu enfrento essas batalhas e eu permito com que isso gere rancor, mágoa, dor, sofrimento no meu coração? Ou, quando eu passo por essas batalhas, eu não autorizo que isso entre dentro de mim e eu entendo que a nossa luta não é contra sangue e carne, nem contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. E eu não permito que haja no meu coração um coração mal machucado e ferido. E por isso eu não penso no que as pessoas fizeram, mas eu sei que existe uma guerra espiritual por trás e eu não vou me corromper e não vou pecar, em nome de Jesus. Foi o que aconteceu. E Deus, por causa das atitudes e do que José enfrentou, usou ele através do seu dom, que foi a visão. Faraó precisava ter uma revelação do seu sonho. E ele precisava de saber o significado do seu sonho. Então José trouxe a direção para este sonho. José trouxe a sabedoria, a revelação do seu sonho e a resposta de como deveria agir. Na verdade, Deus já tinha estabelecido logo no início, quando José é pequeno, que Deus já tinha preparado e o seu pai o preparou, o ensinou, ele aprendeu a ler, a escrever, e ele teve um preparo espiritual e físico, e mental, e intelectual. E na verdade, Satanás sempre esteve procurando, porque ele sempre procurou o Messias. E em todas as vezes com que alguém se levantava com um perfil diferenciado, havia um ataque espiritual. E o que aconteceu? José, ele venceu todas as coisas, e porque ele venceu, ele saiu do lugar de ser um rapaz preso dentro de uma cadeia, e ele se tornou o segundo homem mais importante do reino. E isso por causa do seu caráter e por causa da sua decisão. Tudo isso foram muitas lutas, muitos ataques, muitas tentações, muitas provações, demônios de todos os tipos. José sofreu os ataques e ele dizia não, não vou aceitar, ele dizia não, e porque ele venceu etapas por etapas de batalha espiritual, ele chegou numa posição e ele ainda, além de salvar a sua família da miséria e da fome, ele salvou todo o Egito e todos aqueles que moravam naquela região, ele salvou, porque esta é a característica daquele que é um guerreiro de Deus. Ele enfrenta as suas guerras, ele enfrenta as suas batalhas e ele vence as suas batalhas. Na verdade, José viveu o cumprimento do seu sonho, salvou o seu povo da fome e através dele sua família veio para o Egito. Deus restaurou a sua sorte e restaurou também o tempo, o relacionamento de José com seu pai e com toda a sua família. Só que agora eles não tinham mais ciúmes de José. Agora eles passaram a ter respeito da vida de José, porque ele teve uma atitude de fé e coragem, ele não cedeu à tentação. Isso foi ou não foi batalha espiritual? Porém, agora nós vamos ver que vai haver outras histórias que seriam importantes. Vamos ver Moisés, o libertador do Egito. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. E houve uma grande batalha espiritual. Nós teremos aqui também, nesse curso de líder, nós teremos isto mais especificado, nós vamos falar de todas as batalhas espirituais que Moisés enfrentou para tirar o povo de Israel do Egito. Ele foi enviado para o Egito para salvar o povo. Houve essa guerra espiritual. Aconteceu o enfrentamento de todas as entidades que tinham direito de aprisionar o povo. Cada praga foi para desfazer a cultura do Egito, que acreditavam nos deuses, demônios, que eram os demônios que tinham autoridade sobre aquela terra.
e cada demônio foi perdendo a força, até serem obrigados a soltar o povo de Israel. Então, Moisés, na caminhada a promessa, né, da terra prometida, ele teve que ele subiu ao monte e ele foi buscar as tábuas da lei, e houve uma batalha espiritual. Deus enviou Moisés para trazer as tábuas da lei. E enquanto isso, Satanás enviou demônios para impedir que o povo recebesse as leis. Na verdade, o povo trouxe os costumes que tinham no Egito, as entidades que absorveram em suas vidas durante a escravidão. Na verdade, houve uma grande guerra e uma batalha espiritual. E construíram então o bezerro de ouro. A palavra de Deus diz que o primeiro dos 10 mandamentos é não terás outros deuses. E eles estavam desafiando. Satanás estava usando o povo de Israel para desafiar os objetos, porque Satanás não queria que o povo de Israel tivesse leis, porque as leis auxiliam a eu não pecar, porque me dá uma diretriz, me dá uma direção para me vencer as batalhas, né? Então, eles construíram um bezerro de ouro por causa do contra-ataque das entidades do Egito, que estavam ali. Estavam neles, na vida do povo de Israel, porque eles saíram e aquelas entidades o acompanharam. Isto foi um contra-ataque para impedir que recebessem a lei. Na verdade, houve uma seleção, acabou acontecendo uma seleção do povo e este foi exterminado. E os que estavam contaminados com os demônios do Egito foram destruídos, né? Deus enviou juízo e fez uma separação dos que se arrependeriam, dos que estavam dispostos a mudar de vida e a conhecer a vontade do Pai, e aqueles que queriam voltar para Deus. E por isso Deus abriu a boca do chão e enviou os vivos para o abismo. A palavra em Números diz, Números 16, 31 a 33 diz, e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. A terra abriu a sua boca e os tragou com suas famílias, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Sheol. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Na verdade, eles desceram para o inferno. Agora nós vamos falar um outro exemplo bíblico da vida de Saul e da vida de Davi. Primeiro nós conhecemos a história que Saul era rei de Israel. Saul desobedeceu a Deus e pecou. Em 1 Samuel 13, 14 diz: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já estava ele cheio de demônios. 1 Samuel 16, 14 diz: Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno que veio da parte do Senhor. Então, Saul já tinha pecado, já tinha desobedecido, já estava possuído, e ele estava vivendo torturas, temores, muita confusão. E Deus enviou. Davi veio para acalmar a Saul, e os demônios, cada vez que ele tocava, retiravam-se dele. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, versículo 23. Então vamos entender essa história. Eu contei a história como aconteceu e agora nós vamos interpretar essa história espiritualmente. Como que foi a batalha espiritual dessa situação? Quando uma pessoa está possuída, os demônios, que são pessoas espirituais,
elas têm a sua personalidade, o seu jeito de ser, e elas sentem na liberdade de agir na vida do possesso, do endemoniado, por causa do pecado cometido por ele, pela desobediência e por ele ter se afastado de Deus. Bem, quando uma outra pessoa vem para expulsar estes demônios, eles ficam irados e vão contra a pessoa que expulsou os demônios. Porque, imagina, eles estão numa casa, a casa é o homem, e esta casa está possuída, e aquelas feras que estão dentro da pessoa, porque são feras, são demônios violentos, eles são maus, eles não têm pena de ninguém, e eles estão ali comendo, estão usando aquele corpo, e chega uma outra pessoa e ataca, e vão lá e expulsam, e faz um trabalho de libertação na vida daquela pessoa. O que acontece? O demônio fica irado e ele vai contra-atacar. O que houve nessa situação foi que Davi confrontou os demônios de Saul. Quando ele tocava a sua harpa, ele enfrentava os demônios, e os demônios, por causa da santidade, da fidelidade, da vida de comprometimento de Davi, os demônios eram obrigados a sair de Saul. Só que eles saíam e ficavam com raiva. E à medida que o tempo foi passando, aqueles demônios saíram e eles foram atacando e agindo na vida do próprio Saul, a ponto que Saul começou a sentir dentro dele os sentimentos dos demônios. O que acontece? Foi por isso que ele começou a perseguir, e ele ficou com ódio, desejando até matar Davi. Para quê? Para que os demônios não saíssem. Ele agiu através de quê? A palavra de Deus em 1 Samuel 18, 7 a 12, porque Satanás, ele trabalha com direito legal e ele cria situações. Então, por que isso aqui aconteceu? Diz, e as mulheres dançando, cantavam umas para as outras, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Por que essas mulheres fizeram isso? Elas também estavam sendo assediadas pelas entidades para gerar no coração de Saul ciúmes e inveja. Então Saul se indignou muito, ele ficou com ciúmes e inveja de Davi, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares? Atribuíram a Davi? E a mim somente milhares que lhe falta, senão só o reino, só falta ele ter seu rei? Na verdade, Saul já sabia, porque Samuel já tinha trazido uma palavra profética para ele, que ele perderia o reino por um outro que seria melhor do que ele. Então, ele já estava sabendo, ele estava em conflito interior, ele estava sendo usado por Satanás, ele estava vivendo debaixo, porque quando uma pessoa desobedece, peca e não se arrepende, ele fica possuído por demônios. E às vezes esses são os piores, os que mais perseguem os servos de Deus, porque eles sabem, eles conhecem, e é por isso que a Bíblia diz, o seu estado será 7 vezes pior do que o primeiro. No versículo 10 de 1 Samuel 18 diz, no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa, e Davi tocava harpa. Como os outros dias normais, Davi estava ali. Saul tinha na mão uma lança, e Saul arremessou a lança, dizendo consigo, encravarei a Davi na parede. Davi, porém, viu a situação, desviou-se dele por 2 vezes. Saul, pois, temia a Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. Aqui nós vemos um caso literal de batalha espiritual. Saul possesso endemoniado e Davi cheio do poder do Espírito Santo. Davi foi ungido já como rei e as coisas teriam que acontecer. Então Satanás se apoderou de Saul com o objetivo de destruir Davi, porque sabia que ele teria que sair da sua posição. Amém?
Agora vamos trazer entendimento. Os demônios que estavam em Saul eram governadores espirituais. Eles atuavam através do rei daquela nação. Na verdade, um principado. Então, Davi teve 2 enfrentamentos na sua vida. E ele precisou de fugir. Ele foi perseguido por muitos lugares, o tempo, ele teve que sair do reino e tudo, porque o diabo queria matá-lo, o diabo queria impedir com que Davi alcançasse o propósito de Deus. Então, o que aconteceu? Davi teve 2 enfrentamentos. Primeiro, ele teve o enfrentamento de uma pessoa possessa, que foi a vida de Saul, que tinha pecado e estava em rebelião. Ele estava afastado de Deus e ele estava possuído. O segundo enfrentamento, porque Saul não era uma pessoa comum, ele era o rei, e nós sabemos que existe uma hierarquia satânica. Existem governadores, vamos dizer, se nós estamos no país chamado África, existe uma pessoa que governa o país, que é o presidente do país. Esse presidente, por detrás dele, tem um demônio que domina a vida dele, ou ele vai seguir a Deus e fazer a vontade de Deus, terá um anjo. E existem estados. Em cada estado deste país existe também uma pessoa que governa e existe um principado. Também existem nos estados, as cidades, em cada cidade tem um governante, em cada bairro existe outro governante. Eles trabalham com hierarquia e cada um deles tem demônios que estão abaixo deles. Da mesma forma que existe no mundo natural, existe no mundo espiritual. Então nós temos que ter esse entendimento que quando Davi estava fugindo de Saul, ele estava também confrontando o cargo de rei. Era necessário subjugar os demônios, amarrar, tirar a autoridade desses demônios. Para quê? Para assumir com autoridade o lugar do rei. Por isso que Davi sofreu tanto, por isso que Davi foi tão perseguido. A vida de Davi foi batalha espiritual. Davi e Saul, os dois estavam em guerra. Na verdade, Satanás queria dominar o reino e Deus queria dominar. Saul era uma pessoa possessa, porque ele desobedeceu a Deus. E Deus disse que ia tirar o reino dele. Mas Deus levantou Davi e Davi foi se colocar numa posição. Então, tudo o que Davi viveu foi para vencer e adquirir o direito legal de se tornar rei de Israel. Amém? Então, eu gostaria de trazer para vocês este entendimento. Olha, nós estamos falando muitos assuntos e com certeza você vai ter que entender que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de batalha espiritual, porque na verdade nós já estamos falando sobre isso, nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos que nós temos para você, e você vai ter um entendimento de que não adianta viver uma vida natural nessa terra. Depois que nós aceitamos a Jesus, eu não posso pensar, que bênção, agora aceitei Jesus, vou ser feliz, a minha família vai ser abençoada, a minha casa, o meu trabalho, tudo vai ser profundamente abençoado, não é? Amém, esse é o propósito, mas para mim alcançar isso, muitas vezes dentro da minha casa eu vou ter um inimigo. Por quê? Eu busco a Deus e meu marido não busca a Deus. Eu busco a Deus e o meu filho não busca a Deus. Então eu tenho que romper com todas essas cadeias e lutar e enfrentar principados e potestades para vencer. Meu irmão, em Cristo, entenda, você é um vencedor. Se você estiver no lugar certo, na posição certa e tomar a posição que Deus estabeleceu para você, de se tornar um guerreiro do Senhor, e você vai enfrentar todos os desafios, o Senhor te levará para um lugar mais elevado, em nome de Jesus. Até o próximo
a próxima aula que nós teremos logo para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.